Estamos juntos com você em mais um Papo Sintonia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É sempre uma alegria estar aqui nesses nossos encontros, nos encontros em sintonia. E hoje a nossa entrevista tem bem essa característica. Vamos reunir aqui nesse bate-papo diversas pessoas, profissionais que estão aí atuando na área da educação, na área do meio ambiente. A gente começa com o Cláudio Mascarenhas, que inclusive propôs aí esse tema, essa abertura de discussão sobre algo que é da maior importância para nós, nordestinos, para todo o povo brasileiro, que é o valor das tradições e festejos juninos como patrimônio cultural. Nós vamos estar aqui no estúdio ao vivo com Cláudio Mascarenhas, ele que é ambientalista, diretor do GERME, coordenador também adjunto do Fórum, né, de Combate aos Agrotóxicos, e convidou aqui outras pessoas também que vamos ter acesso através do link, através da nossa plataforma de streaming, não estarão aqui ao vivo, por isso, ao longo da entrevista, pode ser que a gente tenha algumas intercorrências, você ouvinte já fica sabendo, é porque estamos online também. Cláudio, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no Em Sintonia, aqui no nosso estúdio da Cardeal FM. Prazer é nosso, do Germen, Patrícia, nesse programa tão importante, Em Sintonia, aqui dando bom dia também aos ouvintes da Rádio Cardeal, FM 106.1, e dizendo a vocês o seguinte, o convite que recebemos foi para a gente falar da questão do meio ambiente, porque junho é também o mês do meio ambiente, não é só o dia 5, mas durante o mês todo se faz atividades. O Germen, esse ano, optou por não fazer nenhuma atividade que viesse marcar o Dia do Meio Ambiente, porque para nós o meio ambiente são todos os dias do ano. Então a gente preferiu participar de diversas atividades, algumas delas onde fomos organizadores, outras onde fomos convidados, para que depois que se encerrar o mês de junho e após o 2 de julho a gente viesse aqui para fazer um balanço de todas essas temáticas, que passa pelo agrotóxico, que passa pela questão do direito à cidade. O Germen também é coordenador do Fórum A Cidade Também é Nossa, e aí tem uma série de questões para a gente discutir a respeito de Salvador, da região metropolitana, e a questão da gestão ambiental na Bahia, uma série de coisas que foram discutidas. Que não falta pauta, né, dentro dessa pasta. Não falta pauta para a gente se referir ao mês. Hoje estamos só dando um start aqui nessa retomada, aqui nessa parceria, né, com o Grupo Germe, que está no dia a dia com essas temáticas de interesse. E o programa Estonia, a Rádio Cardeal FM, também se interessa por assuntos que dizem respeito à saúde humana, à vida humana, à comunidade, e vamos estar aqui com o Germe fazendo essa troca e trazendo essas pautas para você. Mas hoje, como estamos ainda vivenciando os festejos juninos, né, do Santo Antônio, do São João, do São Pedro, que está sendo comemorado nesse fim de semana, uma preocupação também que coube aí não só ao Cláudio, mas os convidados que já estão aqui com a gente na plataforma e daqui a pouco vão estar também trazendo as suas falas, é com a questão da preservação do patrimônio cultural, né? Claro, Patrícia, porque para nós, socioambientalistas, o patrimônio cultural é tão importante quanto o patrimônio ambiental, principalmente em se tratando de cultura de raiz, né? Dos valores realmente populares, históricos e tradicionais. Isso faz parte do nosso objeto de defesa. Então, nós aproveitamos essa questão de que o mês de junho é o mês do meio ambiente, mas também é o mês junino, enquanto festejos do São João e dos outros santos, como já colocou, para poder iniciar com isso. Quer dizer, seria a última pauta, nós invertemos e estamos iniciando com ela. E para isso nós convidamos, porque lá no Germe a gente vem travando uma discussão exatamente com essa preocupação da preservação das tradições e dos festejos populares de um modo geral. Tem uma discussão bastante aprofundada, por exemplo, a respeito do carnaval, que tomou uma dimensão e tomou uma feição que é preciso que a gente repense uma série de coisas. Mas essa preocupação esse ano se acentuou também em relação ao São João, porque nós assistimos o São João ganhar uma dimensão que não tinha tido até agora, na mídia e nos eventos e na variedade de músicas e ritmos que foram trabalhados e tal, isso nos preocupou. Então, essa discussão sobre o São João, que estava secundarizada, de repente tornou-se a principal nesse momento, incomodou muito a nós do Germen, e aí nós convidamos para falar sobre isso
são 3 conselheiros do GERME, Sim. o professor Jânio Roque, geógrafo, doutor, professor da UNEB, infelizmente coincidiu com outro compromisso nesse horário e ele nos mandou alguns áudios dos quais a gente vai ouvir um pouquinho de cada um deles para poder iniciar a discussão com as falas que ele trouxe, mas também o outro conselheiro da maior importância, que é Manuel Passos, historiador, pesquisador da história toda do Recôncavo Baiano, com livros escritos e reconhecido como competência nesse assunto. Ele também tem mestrado no exterior, inclusive em Portugal, estudando exatamente a questão dos festejos juninos, vai enriquecer muito nossa conversa. E temos 2 pessoas que vão trazer exemplos práticos, concretos das nossas preocupações. Uma é o nosso líder quilombola, Cassiano, que é um mestre que conduz muito bem a comunidade nas suas atividades de agricultura familiar e etc., e também da parte cultural, na região lá de Feira de Santana, no distrito. Ele vai trazer um depoimento que casa com as nossas preocupações, é um exemplo do que a gente se preocupa que possa estar acontecendo. E a professora Iraci Gama, secretária de Cultura, Turismo e Esporte de Alagoinhas, mas ex-vice-reitora da UNEB de Alagoinhas, ex-vice-prefeita de Alagoinhas, mas uma profunda amante, conhecedora e pesquisadora também da cultura e da história, e ela vai nos trazer também o valor, a importância da questão do forró, porque ela organiza juntamente conosco no projeto Verde Trem, que é um projeto onde o GERME é um dos 3 coordenadores, juntamente com ela, e com o movimento Trem de Ferro, ela organiza fortemente o Trem do Forró. Então, essas coisas se casam. Então, inicialmente, vamos ouvir um pouquinho do professor Jânio Roque. Só antes do professor Jânio, como eles já estão aqui, só para a gente ouvir, né? O áudio, se está tudo bem, está chegando, estão ouvindo bem. Olha só que maravilha, gente de painel, que riqueza. Nós vamos ter hoje aqui no programa Estonia, fechando esse ciclo do mês de junho, mas também abrindo portas para que no segundo semestre possamos trazer outras pautas ligadas ao meio ambiente e à cultura, fomentadas aqui pelo GERME. Então, vou só ouvir quem já está aqui com a gente pela plataforma para saber se a recepção está chegando bem, dando um oi, um bom dia, e desde já agradecendo pela presença. O Manuel Passos, que é historiador aí do Recôncavo, está me ouvindo bem, Manuel? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, estou ouvindo, sim. Que bom. E vocês estão me ouvindo também bem? E também estamos chegando bem, peço que vocês se aproximem bem do microfone para que a gente possa ouvir vocês bem. Seja bem-vindo e logo mais daqui estaremos ouvindo aí a sua fala. Professora Iraci Gama, secretária de Cultura e Turismo aí de Alagoinhas, é isso? Bom dia, bem-vinda. Olá, professora Iraci. A professora Iraci está falando com a gente, mas não estamos agora sim. Sim, estou falando, estou ouvindo tudo até agora, e o microfone aqui estava fechado, mas agora abri para falar com vocês, desejar um bom dia e um bom programa, e agradecer a Cláudio e a você pela oportunidade da palavra. Maravilha. Também bom dia aí a Cassiano, nosso líder quilombola, que também vai trazer aí a sua experiência, a sua fala. Oi, Cassiano, bem-vindo, bom dia. Olá, o Cassiano também, nós estamos com ele aqui, estamos te vendo, Cassiano, talvez o microfone do Cassiano esteja fechado. Se você está nos ouvindo, oi, Cassiano, agora sim. Bom dia, já consegui abrir o telefone, consegui abrir o microfone. Bom dia, Cláudio, bom dia, companheira. A Rádio Celso, está muito bem aqui, estou ouvindo bastante, viu? Beleza. Bem legal, bom dia. Cassiano, a gente só precisa que você se aproxime no momento que você for falar, tá? Trazer o seu depoimento, se aproxime um pouco mais do microfone, da entrada de áudio, ou do celular, ou do aparelho que você está usando aí, tá certo? Mas conseguimos te ouvir, podem manter os microfones fechados, aí do stream abrir no momento da fala de vocês, não esquecer de abrir o microfone. Então, estamos todos conectados, utilizando aqui dessa mágica que é a tecnologia, que quebra as barreiras, né? A distância e nos une aqui nesse mesmo espaço-tempo, embora estejamos em locais diferentes. Agora sim, vamos então ouvir a participação via áudio do professor Jânio Roque, que é professor da UNEB.
Maravilha. Olha, a gente poderia ouvir mais aqui o áudio do professor, a gente agradece a contribuição, mas aí acho que ele já trouxe aqui para a gente, não é, Cláudio? Vários elementos para a gente comentar da importância das festas juninas. Falou sobre a socialização, esse fluxo que dá do nordestino que está espalhado pelo Brasil, mais no sul e sudeste, e que fazem questão de estar aqui nessa época do ano, movimentando o turismo, movimentando a economia, a socialização, o encontro das famílias. Então, por aí a gente já teve aí um panorama da importância social e cultural dessas festas. Nossos convidados, a Iraci e o Manuel Cassiano, estão ouvindo aí a rádio, daqui a pouco, em algum momento, pode ser que vocês não ouçam, no momento que entre aqui o áudio, tá? Mas fiquem tranquilos que vocês estão ainda na plataforma e já vamos ouvir também vocês. Então, mais um trecho aqui do professor Jânio Roque, para que depois a gente possa comentar. Isso mesmo, esse outro ponto, acho que cada tópico que ele trouxe aqui mereceria um programa, né, diante da sua complexidade. E é isso que faz a gente trazer esse tema aqui para falar sobre as tradições culturais e o impacto que isso traz para a economia e para, enfim, né, para todo o fluxo. Último trechinho do professor Jânio Roque e depois vamos abrir aqui a discussão para a nossa mesa. Eu não estou conseguindo ouvir absolutamente nada. Maravilha. É isso, gente. Olha só, quanta coisa importante para a gente discutir aqui no programa, trazendo de volta aqui os nossos convidados, né? Foi interrompido o áudio para eles, talvez durante o momento do áudio, mas de forma geral, para vocês que não estavam ouvindo até então, o professor Jânio estava falando exatamente sobre isso, sobre a importância das tradições culturais, de se valorizar o artista local, sobre a importância, né, das festas tradicionais para o fluxo, para o turismo, para a economia. Enfim, foram alguns pontos trazidos por eles durante o áudio, não é isso, Cláudio? É importante isso. Queria ouvir, então, agora o Manuel para falar exatamente sobre essa importância. E do ponto de vista dele, da sua experiência, Manuel, esse tema que nós estamos trazendo, da importância das tradições culturais. Bom dia. Patrícia, obrigado, Cláudio, por trazer essa discussão. Essa tradição, a gente precisa realmente conceituar o que seria essa tradição. Tá? Quer dizer, essa festividade chegou aqui através dos portugueses, né, que nos colonizou. Né? Eles festejam, né, o São João desde o século XIII. Tá? Quer dizer, ele chegou aqui mais ou menos no século XVI, através de jesuítas. Tá? Quer dizer, se popularizou muito, especialmente na região Nordeste, aqui do Brasil. Tá? Quer dizer, na verdade, houve um processo de estilização. Né? É uma festa taculeta. Então, aqui, os portugueses dizem que o melhor Santo Antônio é de Lisboa, o São João é do Porto. Eu participei de um São João no Porto e vi o que é. O produto típico deles lá é a sardinha assada, a ginja. Enquanto a gente, são os produtos derivados do milho, o amendoim, né, os licores, sabe? Eu acho que esses elementos tornaram-se tradicionais. E vem a música. Qual é a música? É uma festividade de origem rural. Né? Eu acho que a maior contribuição quem deu foi o velho Gonzagão, Luiz Gonzaga. Então é o forró, é o baião, o chachado, sabe? Eu acho que essa música é de origem sertaneja. Então, quer dizer, aí se inventa, né, forró pé de serra, forró universitário, etc. Quer dizer, derivações diversas. E aí vem, quer dizer, é um estilo específico, né, para essa festa. Aí vem as pessoas cantores de outros estilos, por exemplo, o carnaval. Aí tenta carnavalizar o São João. Eu acho que não seria adequado, não é muito adequado isso. Sabe? Então, quando a gente fala, sabe, em tradição, sabe, seriam esses elementos, sabe, essenciais, esses elementos culturais, esses elementos nordestinos, sertanejos, etc., sabe,
que fazem parte, sabe, dessa estrutura cultural, sabe, que é o São João. Uhum. Claro, professor, nós ouvimos aí o professor Manuel Passos, né, que é historiador aí do Recôncavo, essa preocupação dessa manutenção. Agora, claro que a gente fala assim que tudo muda, né? A vida também ela não é estática, ela é dinâmica. São novos formatos, novas maneiras de viver, de interpretar, novas tecnologias. Agora, nada contra isso, né, Cláudia? Evolução, não somos saudosistas. Mas tem que ser aquele São João, Pé de Serra, ok. Mas e as novas bandas que vão surgindo? Beleza. Mas quando isso envolve, inclusive, aí o Germe sempre atende essas questões, dinheiro público, o professor falou, né, um dos trechos da fala dele, quando se envolve investimento público, que se investe em bandas que não estão diretamente ligadas à tradição de São João, e isso pode levar ao enfraquecimento e até o desaparecimento daquela cultura popular tradicional, né, Cláudia? É isso que a gente está também querendo trazer aqui para a discussão. Talvez a gente tenha que trabalhar muito, o poder público muito atento à possibilidade de se ter uma coisa que possa caracterizar melhor um estilo e outro. Se é que é inevitável que haja esse novo formato que terminou assumindo incorporando até guitarras e roqueiros em cima do palco, que isso até porque elas têm outras épocas do ano também para se mostrarem. Claro, claro. Mas pelo menos que a gente preserve como se faz no carnaval, por exemplo, do Pelourinho, que é um carnaval muito mais baiano, muito mais tradicional, muito mais do povo, com uma criatividade enorme, com a contribuição dos artistas da melhor qualidade e tal, diferente daquele outro que está na Barra, no trio elétrico. Uhum. Como em Pernambuco você tem o Carnaval de Olinda, também com essas características muito, muito, muito locais mesmo, do povo que curte a brincadeira em Olinda, que é diferente do Marco Zero. Exatamente. Então, talvez a gente tenha que pensar em alguma coisa desse tipo para o São João, porque botar junto é descaracterizar totalmente. Verdade. Eu sugiro que a gente ouça a professora Iracy, que vai também trazer um exemplo muito interessante do que tem a ver nessa questão cultural, como isso corre o risco de desaparecer. Bom, então são temas, né? São assuntos e sugestões, inclusive ouvintes. Vamos sim ouvir a professora Iracy, mas eu vou pedir para ela um pouquinho mais de paciência. Nós estamos a 15 minutos do intervalo, 15 segundos do intervalo comercial, das 9h30. Vamos fazer um break, intervalo comercial. Nossos convidados permanecem aqui com a gente online através da nossa plataforma. Você que está acompanhando pelo canal do YouTube, segue com a gente, deixa o seu comentário sobre o seu posicionamento. Você deve ter brincado e participado do São João aqui na capital ou no interior. Qual foi a impressão que você teve? Você ficou satisfeito com o que você viu, com as atrações? Você acha que a tradição do São João está se perdendo? A gente corre esse risco? Ou os dois momentos podem dialogar, podem conviver, como falou aqui o Cláudio, cada um no seu espaço, tendo preservado a tradição, mas também abrindo para essa inter-relação do novo que também chega. Estamos de volta com o Papo Sintonia pela Cardeal FM 106.1, ao vivo aqui no estúdio, para você que está ouvindo, acompanhando ao vivo, para você também que vai ouvir o replay, tá? A reapresentação desse programa em alguns dos nossos horários, estão também bem-vindos vocês. Nosso tema de hoje, de muito valor, muito importante, o valor das tradições e festas juninas como patrimônio cultural. Nós estamos aqui com um timaço de profissionais, militantes dessa área, professores, educadores, pesquisadores, historiadores e também ambientalista, que é o caso do Cláudio Mascarenhas, que está aqui com a gente no estúdio. E agora, através da nossa plataforma, vamos ouvir a professora Iracy Gama. Ela é secretária de Cultura e Turismo lá de Alagoinhas. É para lá que vamos agora para te ouvir, professora, sobre a sua experiência com relação a esta questão do valor das tradições e festas juninas. Queremos te ouvir. Bom dia, eu fico muito feliz de poder participar. Primeiro, eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Estamos sim, pode continuar a sua fala tranquilamente. Certo. Cláudio é um grande amigo, é um parceiro de vários movimentos, sempre com essa preocupação do respeito não apenas às tradições, mas às manifestações culturais da nossa comunidade. E dentro está o trem. O trem é um elemento que nos une ao Grupo Germen, porque nós temos um processo também aqui. Alagoinhas é uma cidade de base ferroviária,
há 161 anos, o primeiro trem chegou, o trem de passageiros chegou à nossa primeira estação, e nós mantivemos nesse tempo, nesse trabalho, esta condição de ser uma cidade que se orgulha de ser ferroviária. Maravilha. Então, com a possibilidade de estarmos no governo desde 2017, eu fui vice-prefeita entre 2017 e 2020, mas já respondendo pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Depois, nós conseguimos colocar Alagoinhas no mapa de turismo do Brasil e passamos a ser Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Então, a movimentação do São João, a movimentação cultural vale para o turismo. O turismo é feito dos elementos, se baseia nos elementos da cultura para nós. E, portanto, nós começamos a fazer essa aliança entre a cultura e o turismo, o que foi ampliando as nossas possibilidades de respeito às tradições de nossa comunidade, não apenas a comunidade local, mas regional, porque nós somos uma cidade em entroncamento ferroviário. Ainda somos, apesar da destruição, triste destruição da ferrovia no nosso estado, na nossa região, nossa região como todo o Nordeste, mas, apesar disso, nós somos ainda uma cidade em entroncamento e, portanto, o que acontece conosco serve para várias outras cidades. E nós achamos muito oportuno, já que participamos e com muito orgulho do movimento Trem de Ferro, trazer o trem para o nosso São Luís desde 2017. Estamos em parceria com a Professora, caiu o link? Sim, estamos te ouvindo. Então as locomotivas eles fizeram uma ação de elas para e tal, nós fazemos a ornamentação e aproveitamos também, quando esse trem sai da nossa estação, a nossa segunda estação, que é de 1880, a Estação São Francisco, e dentro da Estação São Francisco nós temos um acervo de memória ferroviária, não só ferroviária, também ferroviária, que é a Fundação Cigana de Cultura, com o Centro de Documentação e Memória. Que a comunidade visita antes de viajar e muitas vezes depois que viaja. Tem gente que entra antes e entra depois porque tem muita coisa para ver, para ler, para conversar, para fotografar. Ou seja, nós utilizamos esse momento também para mostrar essas nossas raízes. E, portanto, o Trem do Forró se transforma num equipamento. Olha, a gente perdeu aqui o sinal, Marquinhos, da professora, mas ela estava falando de algo muito importante, quer dizer, eu não visualizei, o Cláudio teve a oportunidade de ver esse trabalho que ela faz lá, ou seja, é um trem em Alagoinhas que ela ornamenta interna e externamente, e dentro desse trem tem atividades, ou seja, além de ter o contato, a experiência de vivenciar esse meio de transporte maravilhoso que é o trem, as pessoas têm a tradição. Eu acredito que esse ano não houve essa experiência, é isso, Cláudia? Ela iria falar exatamente no momento que caiu o sinal. É exatamente isso. A professora Iracy, ela é a liderança da FIGAM, que é uma fundação voltada exatamente para isso, para a defesa da cultura e da qualidade de vida, atua lá em Alagoinhas e é parceira do Germen há 30 anos. Que lindo. Nós temos uma parceria exatamente no projeto Verde Trem, que defende o transporte ferroviário de cargas, mas principalmente de passageiros, contra o desmonte que foi feito, etc. e tal. E as atividades culturais que o Projeto Verde Trem desenvolve, entre várias outras, tem uma muito importante que é o Forró do Trem, que é exatamente na hora do São João. E essa atividade a professora Iracy organiza com muita propriedade e tem dado um bom resultado. Infelizmente, esse ano, a empresa
que está administrando, que está operando os trens, não cedeu o trem e não foi possível fazer. Então ela teve que fazer uma coisa simbólica, quase a nível de protesto, sem o trem, chamando a atenção da importância disso. A própria Secretaria de Turismo do Estado dá todo o apoio, convidou a professora Iracy para ir a São Paulo outro dia no lançamento a respeito do turismo da Bahia, para ela falar do forró do trem. Sim. E quando chegou na hora, a empresa não cedeu o trem. Mas é isso, é importantíssimo esse exemplo de como a gente pode fazer um link entre coisas que são importantes para a qualidade de vida da população. E fica caracterizado, né? Eu não sei se o desconhecimento, a desinformação, a falta de sensibilidade, o desconhecimento histórico do setor, dos empresários, do setor de modo geral, de valorizar essas tradições, porque não é só a professora Iracy que deixou de fazer uma atividade. É a comunidade que deixou de ver, é o turista que deixou de prestigiar, são fotos desse trem que deixou de circular nas redes sociais para que outras pessoas vissem, são pessoas que viviam também, vivem dessa atividade, ou ganham dinheiro dessa atividade, que deixou de ganhar, e é uma tradição que se enfraqueceu. Então, esse trabalho do Germe também, eu acho que desse corpo a corpo, de aproximação do empresariado, do setor público, para que valorize. É bonito ver, que lindo, tá, mas cadê o recurso para isso manter? Cadê a garantia de que isso vai ter no próximo ano e no próximo ano, ou não vai ser rompido abruptamente, simplesmente dizer não vai ter o trem esse ano e acabou a atividade. Então, gente, é muito sério isso que a gente está falando aqui, e você que foi para o seu São João, gostou da festa lá no seu interior, tem que pensar no ano que vem, vai ter isso de novo? Eu vou encontrar aquele mesmo forró do trem, eu vou encontrar a mesma praça, eu vou encontrar os mesmos forrozeiros tocando lá, ou não? Eu vou poder mostrar isso para o meu filho, eu vou poder mostrar isso para o meu neto e para o meu bisneto. Vai ver o que eu vi na minha infância? Então, se a gente não cuida agora no presente, o futuro não vai existir. E isso não é alarme, estamos fazendo aqui. Ai, não, é real. Algumas tradições já não existem mais e vocês, ouvintes, sabem disso. Mandar um beijo aqui para a nossa querida Neuza, professora Neuza Miranda, tema muito oportuno em tempos de desconstrução da cultura tradicional das festas juninas. Obrigada aí pela participação, ela que também é uma grande colaboradora da gente, e também daqui do programa e também do GEM. Mas agora a gente vai para o Cassiano, é isso, Cassiano? Porque ele também tem outra experiência lá na comunidade que ele vive. Desculpe interromper aqui, Patrícia, mas é porque Cassiano, o mestre Cassiano, na comunidade dele, a gente esteve conversando, e ele, como conselheiro também nosso do Germe, ele relata como foi, digamos assim, sentido pela comunidade a perda do São João tradicional verdadeiro, depois que surgiu essa história do espetáculo, do São João espetáculo. E depois, como a comunidade fica à mercê da questão política, porque se aquela comunidade estiver sintonizada com o poder político, aí o poder político viabiliza a ida de artistas famosos, que atrai muita gente e faz esse grande espetáculo que aparece na TV. Mas se não estiver devidamente sintonizada, os artistas não vão, e não indo, não tem São João, porque não tem mais o tradicional, nem tampouco vai ter o novo. Então, eu queria que Cassiano está numa zona rural, o sinal talvez não seja tão bom, mas eu queria que ele desse uma palavrinha relatando um pouco só isso, Cassiano. Cassiano, por favor, traga nada melhor do que ouvir quem está lá, quem está vivenciando isso, né? A gente só propaga essa comunicação, essa informação, mas quem traz aí o sentimento é você que está vivenciando essa realidade em loco. Estamos te ouvindo, Cassiano, por favor. Caiu o sinal do Cassiano, voltou. Pode falar. Você pode abrir o seu microfone, Cassiano, pode estar fechado enquanto você estava nos escutando, agora é sua hora de falar. Caiu o sinal, a gente pede que ele retorne aí o stream, o link. Está oscilando aqui a internet, como foi dito, né? O Cassiano está na zona rural, tentando falar com a gente. Ele pode também tentar através do telefone aqui do estúdio, caso ele não consiga falar através da plataforma. Então a gente volta aí para o professor historiador, o Manuel, que está aí ligado ainda aqui com a gente. Cassiano, a qualquer momento que o seu sinal estabilizar, você pode falar aqui, nós estamos te ouvindo, tá certo? Valeu. Pronto. Pode falar. Como é que está a realidade aí do São João, com a questão da tradição, a dificuldade de manter as tradições, de manter as festas aí?
Professor Manuel, enquanto o Cassiano retorna, então, enquanto historiador, né, como é que você vê tudo isso, né? É uma história que vai se perdendo, o historiador fala muito do passado, mas é o passado que projeta também o futuro, né? A gente pode falar de futuro sem valorizar o passado, Manuel? Patrícia, teve um elemento importante que Cláudio colocou aí, que é um processo também, né, de evolução, mesmo do que seria o tradicional. Nesse sentido, eu quero inserir a questão do samba junino, que é um elemento novo que tornou-se tradicional. A gente não pode esquecer, né, do Garcia, Nordeste de Amaralina, Engenho Velho da Federação, que tem grupos tradicionais do samba junino que comemoram, quer dizer, hoje eles urbanizaram mais, quer dizer, nesses bairros. Então, é um estilo tão importante quanto o forró, que se adequou, incorporou, hoje faz parte também dessas tradições. Assim como também a gente não pode esquecer a questão do licor. Hoje eu sou de Cachoeira. Cachoeira é o maior produtor de licor da São João. Nesse período vende mais de 500 mil de litros. Sabe? Quer dizer, é o mais famoso, todo mundo quer o licor de Cachoeira, é um produto de exportação, é um produto, quer dizer, é um atrativo turístico também. Então, Cachoeira é uma cidade do licor, além, né, dessa manifestação também tradicional, das pessoas, das famílias organizarem em suas casas, né, aquelas mesas para as pessoas receberem os convidados. Né? São João passou por aí, vai, comeu amendoim, bebeu licor, comer um milho, uma pamonha, canjica, sabe? Esses elementos tradicionais. Então, ainda existem. Então, o Nordeste resiste, sim, sabe? A toda essa força que tenta descaracterizar, sabe? O que seria o genuíno, né? Então, se preserva, né? Só para falar de alguns elementos, né, professor? Você trouxe o licor, São João passou por aqui, era aquela coisa de um entrando na casa do outro, e isso era a noite toda, né? A inter-relação que o professor, antes, né, que participou também com a gente aqui, o professor Jânio colocou, a inter-relação entre as famílias, entre a comunidade, aquele sentimento de pertencimento àquela região, àquele local. Tudo isso se perde, não é só o cantor, não é só os músicos, não é só a festa em si, se perde tudo isso, e a gente precisa estar atento. O Cassiano está de volta, aqui é o link, está nos ouvindo? Fala aí, Cassiano, para a gente. Estou ouvindo, sim. O professor falou que o nordestino é resistente, resiliente, nós estamos aqui na resiliência de te ouvir. Bom dia, eu gostei, deu encrenca aqui no áudio, mas eu acredito o seguinte, pegando a nossa área, o professor colocou muito bem que o São João nosso era aquele tradicional que a gente ia para casa do outro, aquele jovem aquele ano era o forró. Depois disso era o idoso. Eu morei na meu avô, me criou, e o São João na casa do meu avô era o melhor São João, porque quando dava 3 horas da manhã, todo mundo ia chegando dos forró, vizinho, e lá em vovô, de manhã depois era comida, era café, no forchado do São João, sabe? Sem falar do Santo Antônio. As novenas de... A dor pode te impedir de ser um sol. Novalgina 1 grama tem 2 vezes mais analgésico para você voltar a ser o sol de alguém. Novalgina é rápida na dor e dura por horas. Em todas as possibilidades. Surpreenda-se você também com a líder em 5G. Só que o que é que acontece? Quando os políticos começaram a entrar na vida nossa, das comunidades da gente, as brincadeiras de 70, 71, 75, as nossas quadrilhas eram as coisas mais bonitas que nós tínhamos com o trabalho comunitário. Aí foi quando começou a nós entender o que é ser comunitário e comunidade, sabe? Então a igreja nos ajudou muito nessa linha de conhecer, de resgatar a nossa quadrilha. Aprendemos. Quando foi em 85, 86, os políticos começaram a tomar conta da nossa festa. Então tirou o nosso forró de casa em casa, de vizinhança. Quem casou naquele ano era a casa do forró. São Pedro era a festa dos viúvos, sabe? Os viúvos mais velhos, era a festa, o mais velho era onde a gente encerrava o São Pedro mais bonito, mais gostoso, sabe? Hoje acabou com essa chegada desse São João. Cláudio até falou o nome aí desse São João, que eu nem sei falar. Para nós, a retomada dos políticos, maltratando a vida nossa, esquecendo que existe os trabalhadores rurais. Então, hoje, a gente está trabalhando, vamos falar, a cooperativa de beneficiamento da agricultura familiar
com associações, estamos estudando qual é a data, após São João, que vão fazer o nosso São João, porque se nós fizermos o São João antecipado, eles já tomaram, agora é as festas, né? Então, eu não sei nem, eu queria que o trabalho que nós vamos ter aqui, nesse mês de agosto, setembro, sobre a questão agroecológica e a questão ambiental, Cláudio conhece muito bem o nosso município com esse trabalho. Cláudio vai ser um dos convidados para fazer uma loiva, como é? Esse evento a nível nacional, uma live, e daí a gente fazer um evento de 3 dias nessa área ambiental. Então, foi bom eu ouvir vocês, foi bom ouvir porque já vi que o trabalho não está só no nosso regional, aqui está no estado da Bahia já. Cassiano, você falou que vai ter esse evento, né? Vai ter live, vai ser um evento que vai ser, acho que híbrido, né? Misto, né, Cláudio? Vai ter presencial aí, são 3 dias. Quando que isso vai acontecer e onde vai acontecer? Já tem data, Cassiano, para essa atividade? Falta nós ter essa live para buscar a data. A data que nós temos é... Então nós vamos ter no mês de agosto, a gente vai fazer esse evento. Só que nós vamos ter uma live agora nesses 8 dias, vamos fazer uma live a nível nacional para a gente estudar a data, que é bom para todo mundo, que esse evento vai ser um evento assim de grande... Eu acredito que Cláudio vai ajudar nós a fazer um grande elefante, porque nós estamos com a situação agroecológica, a revitalização das nossas lagoas. Cláudio conhece muito bem a história de Feira de Santana, porque ele fez o PDDU, estudou, esse PDDU foi no meio do caminho. Muita coisa, né, Cassiano? A gente vai trazer você aqui de volta para depois você estar contando aí mais sobre esse evento, né? O Cláudio, claro, com certeza deve estar aí fomentando tudo isso e vamos trazer também aqui mais detalhes sobre os temas que vão ser tratados aí, porque a gente tem interesse, sim, em divulgar e fortalecer essas atividades das comunidades da base. Enfim, Cláudio, são 9h51, estamos quase finalizando aqui o nosso tempo, mas ainda temos 7 minutinhos para as considerações finais. Acho que de tudo isso que foi falado aqui, né? Por todas as falas, tudo que foi trazido, qual é o sentimento? Também querendo ouvir o professor Manuel e ainda o Cassiano, o que fica, né? O que fica como importante para a nossa audiência, para quem está ouvindo agora, para quem vai ouvir depois, em termos de pensamento, preocupação, sentimento e ação, acima de tudo. Não dá só para a gente sentir a perda, né? Lamentar das tradições que estão se perdendo, mas o que pode efetivamente ser feito para que a gente freie esse bonde aí que está passando? Patrícia, nós do Germe estamos, assim, como eu já disse, preocupados com esse aspecto, e a ideia é que essa discussão, esses nossos companheiros e companheiras que falaram aqui, mas vários outros que também estão no nosso Conselho de Ciência, Tecnologia e Saberes, que saberes aí significa exatamente a presença, por exemplo, do mestre Cassiano, trazendo o saber popular para poder a gente fazer troca com o saber acadêmico, como é o caso do professor Jânio e do professor Manuel e da professora Iraci. Então, dentro desse conselho, a gente vem discutindo isso e agora a gente quer ir conversar também com o Ministério Público. O Ministério Público do Estado da Bahia, esse ano, abriu uma página muito interessante, onde disponibilizou para que cada prefeito de cada município divulgasse a quantia que investiu no São João. Tá. Não foi uma coisa obrigatória, mas foi uma coisa que foi disponibilizada para os prefeitos. E uma grande maioria já divulgou. A gente quer que essa coisa se aprofunde e que o prefeito mostre como é que foi aplicado e que possamos também conversar com a promotoria do patrimônio cultural para que haja algum critério na aplicação desses recursos no sentido de preservar também as tradições, apesar das novas formas. Então, acho que essa conversa não é de embate, não é de cobrança, não é de protesto, mas é de abrir um diálogo com o poder público, de um modo geral, o estadual e o municipal, para que a gente vá buscar o equilíbrio entre as diversas formas, mas preservando, como é o nosso papel de socioambientalista, o patrimônio cultural de raiz.
Acho que esse é o caminho, né? Alguém precisa fazer isso, essa voz precisa ser levantada, porque sentir, já sentimos, né? A gente já está incomodado com a situação, a gente começa a ver, a observar, a se incomodar, mas é preciso também agir. O Ministério Público também tem esse papel aí dessa defesa, né? E acho importante isso, não só dizer quanto gastou, mas no que gastou. Esse dinheiro foi gasto com o quê? Quais foram as atrações? Preservou a cultura local, a economia local, o licor que é produzido, né, por aquela comunidade, o artesanato que é produzido também, que pode estar sendo ali oferecido durante o momento em que a cidade está recebendo pessoas de outros locais. Então, quem está preservando isso? Quem está cuidando disso? Agora, nesse momento, porque gerações de agora e do futuro vão agradecer. Trazer mais uma vez aqui a fala da professora Neuza, que está participando com a gente através do seu comentário na plataforma aqui no nosso chat. Quantas recordações, era maravilhoso, as relações sociais eram mais fraternas e mais próximas, viviam um sentimento e uma vivência do significado da verdadeira comunidade. Cassiano trouxe isso, né, do que é ser comunidade e que isso foi se perdendo. Perfeita a fala do Cláudio, também sinalizando aqui, preciso preservar os valores culturais dessa linda festa no período do São João. Abraçar, não é o radicalismo, mas é o equilíbrio. Trouxemos essa palavra aqui, muito sábia, muito sensata, do equilíbrio. Equilibrar a tradição com o novo, para a gente poder oferecer o melhor à comunidade. Infelizmente, por força do tempo, vamos já para as considerações finais, agradecendo aí ao Cassiano por estar aqui, parabéns pelo seu trabalho, pela sua luta, por ser uma liderança aí, mantendo essa comunidade. Então, o líder quilombola aí em Feira de Santana, Cassiano, obrigada por participar aqui com a gente, deixa aí a sua mensagem final. A minha mensagem é agradecer vocês, que eu não pude agradecer, esse lindo programa, esse maravilhoso programa, nesse período agora junino, pegando todo o sofrimento que nós rurais temos, a vontade de avançar, tem avanço, mas contra a permanência do natural da terra, né? Que foi o índio e os quilombola. Obrigado para vocês, gente. Vamos estar juntos. Vamos sim, né? A permanência, né? Que ele quer, a dificuldade da comunidade rural que quer fazer permanecer, mas não encontra força, porque é muito difícil, né, Cláudio? Imagine aquela comunidade, aquela liderança, aquela comunidade muitas vezes muito simples, sem muitos recursos, sem estar com contato, diante de toda a máquina pública, de um artista que chega de fora e que mobiliza tudo. E como é que faz frente a isso? Com as cervejeiras por trás, com Sim. toda a força que tem. Pois é, né, gente? Então, Cassiano, sua luta é legítima, estamos juntos sim, estamos vendo aí o seu trabalho e queremos sim repercutir tudo isso. Não é só você, não é só isolado. Infelizmente, não é só a questão do Cassiano, mas tantas outras comunidades que estão vivenciando isso também. Professor Manuel, pesquisador, historiador, que esteve aqui também com a gente, Manuel Passos, aí lá do Recôncavo, nosso querido Recôncavo, tão pujante, né? Um celeiro cultural aí maravilhoso. Professor, deixe aí a sua fala final. Depois desse belíssimo depoimento de Cassiano, eu quero relembrar, sabe, a perda do nosso grande criador do germe, Augusto Saraiva, né, que ele era, a preocupação dele era o Recôncavo, junto com o Maria Todos Santos. Recôncavo é esse anfiteatro da Maria Todos Santos. E nosso amigo também, que colaborava muito com o germe, Jorge Ramos, Flávio Jorginho Ramos. Eles se foram para outro patamar, faz falta. Eu agradeço a vocês, tá, por essa oportunidade e que a gente siga, sabe, com novas pesquisas, novos depoimentos, sabe, que a gente avance mais ainda. Muito obrigado. Obrigado, professor. Parabéns aí também pelo trabalho. Cláudio, ficou com você aí a missão de encerrar esse primeiro painel aqui, que abre outras possibilidades de discussão aqui nesse espaço do programa Em Sintonia, da Rádio Cardeal FM, do Grupo Excelsior de Comunicação. Obrigada. Não, nós do Germe só temos a agradecer mais uma vez essa parceria que nos honra, porque esse jornalismo aqui é feito de forma assim, séria e sem nenhum segundo interesse, nunca tivemos nenhum sintoma, são anos de parceria, nunca observamos nenhum sintoma de algum tipo de interesse diferente do que é falado, do que é colocado para o público. Nem tampouco de tentativa de estabelecer limites no que pode e no que não pode falar. A gente fala aqui como se estivesse conversando realmente em família, dentro de casa. Então isso é uma raridade na mídia brasileira como um todo, essa mídia institucionalizada.
Então, para nós é uma oportunidade sempre muito, muito importante. Então, agradeço muito a oportunidade e agradeço muitíssimo a participação dos nossos companheiros, da professora Iraci, de Manuel Passos, do professor Jânio e do mestre quilombola Cassiano. Obrigado a vocês também aqui da rádio, essa retaguarda técnica aqui que não falha, tá entendendo? Irretocável. Irretocável, um grande craque que não deixa o sinal da gente cair, etc. e tal. Muito obrigado. Obrigada. A gente que agradece também essa parceria do Germe, nos honra muito porque está alinhada com os nossos valores, os nossos princípios e propósitos de fazer uma comunicação verdadeira que promova uma sociedade saudável, próspera e sustentável para todos. Obrigada a todos que participaram. A professora Iraci caiu o link, ela não pôde se despedir, mas está aqui com a gente. E obrigada a todos que participaram, entre eles a professora Neuza. E é isso, gente. Programa em Sintonia, cumprindo mais uma missão de levar uma comunicação e reflexão, acima de tudo, e propondo também ações que gerem transformação e mudanças significativas na sociedade. Nós encerramos hoje por aqui. Um abraço grande. Fechamos com chave de ouro o nosso mês de junho com esse debate muito rico. Esse link fica gravado no canal do YouTube. Você pode recomendar essa entrevista para que outras pessoas também vejam e ouçam.